Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Meu amado, eu te convido a fazer uma leitura expansiva do livro de Atos, capítulo 10. Eu ia separar alguns versículos para o vídeo ficar curto, mas não, eu vou fazer uma leitura expansiva. E esse capítulo ele deixa claro como a neve, que Deus purificou todas as coisas, os animais, as pessoas, no sangue de Jesus que verteu da cruz. Esse capítulo prova que a purificação que a religião diz ser em uma piscina, em um rio, não passa de um engano, não passa de uma ilusão, de uma mentira. Esse capítulo mostra que João Batista, o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento, ele foi necessário para se cumprir a lei da purificação, até que viesse a purificação eterna, santa e soberana do sangue de Jesus, do sacrifício que Deus ofereceu pelos seus. Então eu te convido a fazer essa leitura. Me perdoe que vai ser um pouco longo, mas eu só consigo passar o meu entendimento se eu fizer a leitura. Não adianta eu fazer uns catadinhos aqui e ali, não. Eu vou procurar ler o mais rápido e parando onde eu acho necessário para passar o meu entendimento. Atos capítulo 10, versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. 2. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, também chamado de Pedro. Versículo 6. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Versículo 7. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço e, depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Acredito que nesse meio estava carne de porco também. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Tá vendo? Isso era coisa de judeu, coisa da lei de Moisés. A escravidão da lei de Moisés proibia que eles comessem carne de porco, porque diz que era maldita. Nos dias de hoje, mesmo a gente vê essas pessoas mais antigas: eu não como carne de porco porque é uma carne maldita, uma carne que causa doença. É a mesma coisa nos dias de Pedro, que era o quê? O mandamento, o preceito da lei de Moisés. Versículo 15. Pela segunda vez a voz lhe disse: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Esse falar aqui estava antes da morte de Jesus ou foi depois da morte de Jesus? Foi depois da morte de Jesus. E o que foi que purificou? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E o que Deus purificou?
A carne dos animais, sim, mas principalmente os gentios, que antes de Jesus vir, gentios não tinha Deus no mundo, era afastado da comunidade de Israel. O próprio Jesus de Nazaré disse, Mateus, livro histórico, capítulo 10, versículo 5 e 6, que ele veio somente para os perdidos da casa de Israel. Ele não veio para o povo gentil, para os estrangeiros, para os forasteiros. Não. E a religião insiste em querer praticar obras, praticar as coisas de Jesus de Nazaré. Praticar as coisas que ele estava ensinando ali para o povo judeu, para os israelitas. É um engano muito grande. E aplica essas coisas, essas maldições, esses preceitos de Moisés na vida de quem? No povo gentil, das pessoas que frequentam seus lugares chamados igrejas. 16. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Veja, foi um pré-anúncio, essa visão estava mostrando que não mais, pelo sangue de Jesus já havia sido feito a purificação, a santificação, a justificação, então não havia mais diferença entre o povo israelita e o povo gentil. Vamos em frente. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, até aí Pedro não tinha ainda entendido por que veio 3 vezes aquele lençol com todos os animais, aves, e Deus e o Espírito ali falando para Pedro que Deus já havia purificado todas as coisas. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Versículo 18. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também era chamado de Pedro, ou Cefas. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Pronto, aqui já começa o discernimento das 3 vezes que o lençol foi baixado na visão dele. 3 gentios estavam na porta dele. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. 20. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. 21. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Versículo 23. Pedro, então, convidando-o a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Versículo 25. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Veja, esse versículo chama atenção. Vocês sabem que um judeu está proibido de juntar a gentil. Pedro ainda estava com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Pedro estava ainda com o evangelho, as boas novas da circuncisão. Pedro, Tiago, João, eles foram separados para pregar o evangelho aos circuncisos, ou seja, aos israelitas. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu para pregar as boas novas, o evangelho, a sã doutrina, ao povo gentil, que somos nós.
Então, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento em Cristo, no ressuscitado, nós temos que ter como base as epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão. São 13 epístolas. O livro de Hebreus foi escrito provavelmente por Apolo, também se enquadra na graça de Deus, que trata que a graça de Deus, Jesus, o Cristo ressuscitado, é infinitamente superior a Moisés. Então são 14 epístolas com base para ensinar os gentios, que somos nós. Nós não somos o povo que Deus deu lei. Deus nunca deu lei ao povo gentil. Então, na lei deles, nos dias deles, era proibido judeu se unir, se juntar com o gentil. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu, hoje faz 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido de roupas resplandecentes. Versículo 31. Que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. 32. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. 37. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, todos os oprimidos da escravidão da lei, todos os oprimidos que eram acusados pelos 600 itens da lei. Isto era o diabo. E isto é o diabo ainda nessas chamadas igrejas. Porque se você não der o dízimo, uma acusação, você vai perder tudo. Se você não comer o pão e beber suco, você não tem comunhão com Deus. Se Jesus voltar e você não estiver na nossa igreja, você vai para o inferno. Isto é o diabo. Esta é a voz do diabo, voz do acusador. Diabo não é um ser, gente. Diabo não tem chifre, cauda, é um dragão, nada disso. Isso é um folclore criado pelo paganismo, pela Igreja Católica, pela Igreja Católica não, pelo catolicismo, pelos pais da igreja, por Constantino. Por isso que ele disse aqui, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, do acusador, a lei de Moisés, que é ela que acusava as pessoas. Ela era o diabo. Jesus na sua morte destruiu, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, Jesus na sua morte destruiu o diabo, destruiu o acusador, aquele que oprimia, escravizava, colocava em servidão. O que é que a religião faz hoje com seus fiéis, com seus seguidores? Os colocam debaixo da escravidão, da servidão, os colocam debaixo das maldições das leis de Moisés. E com isto são malditos esses lugares chamados igreja. O mundo é maldito. As pessoas são malditas pela idolatria, pela incredulidade, por seguir homens gananciosos, homens poderosos de títulos, de diplomas, de anéis nos dedos. As pessoas são amaldiçoadas. Os filhos nascem, eles colocam na lei de Moisés, vamos apresentar ao Senhor um preceito, um mandamento da lei de Moisés. Dizem que um pedaço de pão feito por uma pessoa sem compromisso nenhum com Deus é o corpo de Cristo. Um suco de uva do mais ralé, do mais barato, diz que é o sangue de Jesus. Só profanação. Por isso que o mundo está do jeito que está. Está essa maldição, está essa destruição, só calamidade, é pandemia, primeira onda, segunda, terceira, quarta onda, e só Deus sabe quando isso vai acabar. Por quê? Pelas maldições que o povo, que as religiões
estão colhendo por colocar isto na vida das pessoas, na vida dos filhos de Deus, porque Deus estava com ele, versículo 39, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, versículo 40. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. 42. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todos os que nele crê recebem remissão dos pecados. 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, do legalismo, do judaísmo, praticantes da circuncisão da lei de Moisés, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles o ouviam falar em idiomas, glossa, em outras línguas, não em balabachuras, em cantarábias, nada disso, pois eles os ouviram falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Porque Pedro, Deus mostrou como é o batismo, como foi o batismo no povo gentil, no povo que não tinha lei, no povo que estava afastado da comunidade de Israel, no povo que não fazia parte do repertório que Jesus de Nazaré veio trazer a mensagem. Um povo que estava longe, distante, um povo que era considerado estrangeiro, forasteiro. Mas Deus mostrou ali para aqueles judeus, aqueles seguidores da lei de Moisés, que os gentios foram purificados pela morte de Jesus, foram batizados, foram santificados, foram justificados no sangue que verteu, que desceu daquela cruz. Estava mostrando ali, não havia necessidade, não há necessidade de ninguém mais tomar banho numa piscina. Isso é uma profanação, isso é menosprezar o precioso sangue de Jesus, isso é menosprezar o sacrifício da cruz, é menosprezar o escândalo da cruz. Ali estava mostrando que o Espírito Santo estava nos gentios, independente de água, daquele ritual mosaico, porque Jesus de Nazaré foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que tirou as leis de Moisés. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista diz: eu batizo com água, mas vem um mais poderoso do que eu, que batizará com fogo e com o Espírito Santo. O batismo com fogo ocorreu quando? No ano 70, quando foram purificados pelo fogo que veio sobre Jerusalém, que destruiu o templo até os alicerces. Ali foi o batismo de fogo. E qual é o batismo do Espírito Santo? É o selo daqueles que nascem já filhos de Deus no Espírito. Os que são eleitos de Deus já nascem selados. Já nascem com o selo ali, ó, filho e eleito de Deus, herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Então eu li esses versículos, todo esse contexto para chegar aqui. O importante é isso. A visão que Pedro teve 3 vezes daquele lençol descendo com os animais, ali tinha casco fendido, ali tinha porco, ali tinha aves que não podiam comer na lei de Moisés, tinham animais que não podiam comer na lei de Moisés, mas Deus estava mostrando: Pedro, para de ser tão judeu assim, Pedro, para de ser tão legalista assim, veja, reconheça que eu já purifiquei tudo, já purifiquei os animais, purifiquei os gentios, já foi purificado. Para isso, Pedro, para isso Deus estava mostrando ali, para isso, Pedro, foi que eu ofereci o meu unigênito, o meu primogênito, para morrer por todos. Morreu por todos, mas nem todos são filhos eleitos de Deus.
Porque o sangue ali desceu sobre o filho da perdição, sobre os filhos de Deus, desceu para todos. Infelizmente, a religião não reconhece isso. A teologia não reconhece isso. Por que não reconhece? Pelas suas práticas, pelos seus ensinamentos. Buscando justificativas no velho pacto, buscando justificativa no antes da cruz. Quando fazem isso, fazem o quê? Pisam no sangue que verteu da cruz, profanam aquele sangue, menosprezam aquele sacrifício. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a mensagem. Quem eram os que estavam ouvindo a mensagem? Tinha alguns judeus que tinham vindo com Pedro? Sim, mas a casa de Cornélio, os funcionários, os guardas, eram o quê? Era povo gentil, era povo estrangeiro. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ou seja, os judeus, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Você acha que nesse dia, se eles estivessem falando uns balabachúria, uns cantarábias, umas vassouras que anda, que voa, você acha que eles estariam engrandecendo a Deus? Claro que não, porque o escritor Lucas, que colocou isso aqui, ele tinha consciência das palavras que eles diziam para engrandecer a Deus, palavras em outros idiomas, palavras que alguém que estava ali reconhecia aquele idioma, ou aramaico, ou hebraico, ou grego, ou em outra língua, mas falando isso, não umas línguas estranhas que dizem por aí, né? É estranha mesmo, que nem eles entendem, nem Deus, nem ninguém entende esses balabachura que tem. Então, meu amado, acredite, revogue, descarte, não reconheça se um dia você foi lavado em uma piscina, em um rio, em uma cachoeira, dizendo que aquilo foi o batismo, vire as costas para aquilo lá. Seja um crente fiel. O que é um crente fiel? Um vivedor da fé genuína, da fé, das coisas que você espera, mas que você não vê. Acredite que o seu batismo foi na morte de Cristo, porque assim disse Paulo, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, foi na morte de Cristo que todos foram batizados. Só há um Senhor, só há uma só fé e só há um batismo. Não existe dois. É assim que foi o nosso batismo. Então, da mesma forma que Deus purificou aqueles animais, Deus purificou a todos nós, independente de água, de piscina, de rio, nada disso. Amém? O sangue de Jesus que purificou, não a água de piscina, não a água de uma piscina. Amém? Então eu deixo essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da graça de Deus, da sã doutrina, aos nossos irmãos que estão sendo tosqueados, enganados, que estão sendo roubados pela religião. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.